Olá, amigos youtubers, sejam todos muito bem-vindos ao canal ECD Reconstrução. Galera, hoje estamos indo para a segunda parte da palestra sobre canários Oso japonês com o juiz-aluno Matheus. Beleza, meus amigos? Palestra que foi ministrada no grupo Formando Canaricultores. Desde já agradeço todos os moderadores do grupo por uma iniciativa brilhante na nossa canaricultura brasileira. Beleza? Amigos, sem mais delongas, vamos para a palestra, galera! A cauda é o sexto item de julgamento, vale 5 pontos, mas é um item que está totalmente relacionado ao tamanho e à posição do canário. Então, essa cauda ela deve ser proporcionalmente longa, fina e bem compacta, né, terminando em M invertido. Então, caudas que são muito compridas, né, ficando muito desproporcional, e aquelas caudas que são bem curtas, elas devem ser penalizadas com rigor. Por que eu falei que a cauda ela está diretamente relacionada com o tamanho e a posição? Aqueles canários que têm a cauda mais curta, naturalmente eles serão menores. Porém, esses canários que têm a cauda menor, eles dão mais trabalho para entrar em posição. E até mesmo eles não conseguem entrar em posição porque não tem, vamos dizer que, caldo suficiente para ficar debaixo do puleiro, né? Eu coloquei até uma imagem, essa última imagem aí, que está mostrando as caudas, que é um canário com a cauda bem curta, porém, essa cauda ela não vai para debaixo do puleiro quando o canário entra em posição, atrapalhando também no item posição, né, que é o item mais importante, vale 25 pontos. Então, o oso japonês ele deve ter uma cauda proporcionalmente longa. O que é isso? É aquele canário que tem uma cauda longa, comparando num conjunto geral do corpo, mas sem ser aquela cauda extremamente longa, que vai tirar ali aquela proporção, né, da raça no geral. É muito comum a gente ver aqui no Brasil canários com a cauda bem longa. Normalmente esses canários eles apresentam a melhor posição, porque, como eu falei lá no início, os canários maiores eles têm mais facilidade de entrar em posição. Normalmente esses canários maiores têm a cauda mais longa, né? Apesar deles ganharem uns pontinhos ali no item posição, eles são bem penalizados no item tamanho e no item cauda, né? Então o ideal é que tenha um equilíbrio, né? O tamanho dessa cauda para que esse canário fique no tamanho ideal ali de 11, 12 centímetros e consiga fazer uma posição muito boa. Como eu falei, a cauda ela termina em M invertido, é uma cauda que ela é fina e compacta. Então, outra coisa que é comum você ver é canários com a cauda um pouco aberta, canários que não terminam com a cauda em M invertido, e tudo isso são motivos de penalização na raça. Boa noite, Adriano. Acabei de mandar aí no grupo a foto de um muncho, né? Que eu considero muito bom. Essa foto aí é da internet também. Vamos lá, né? As diferenças são muitas. Como eu falei na apresentação, o oso japonês é um canário miniatura e tem que ter entre 11 e 12 centímetros. O muncho, né? Ele é um canário que tem que ter entre 15 e 16. Então, só aí a diferença de tamanho é muito grande. A posição do oso, ela é em arco, né? Posição de meia-lua, em C, como você quiser entender. Então a gente entende que a cauda do oso tem que se direcionar para debaixo do puleiro. O Munchner, ele tem uma posição erguida e a forma de meia-lua dele é só na parte superior do corpo, do dorso para cima. A cauda do Munchner, ela não pode, em hipótese alguma, ir para debaixo do puleiro. A cauda do Munchner, ela desce perpendicular ao puleiro, rente ao puleiro, como nessa imagem que eu te mostrei. Em relação à forma, o oso ele tem que ser fino, esguio, né? E o desenho do peito tem que acompanhar o desenho do dorso. No Munchner, não.
No Munchner, ele já tem que ter um peito um pouco proeminente. Não muito proeminente, mas tem que ter tem que ter o peito um pouco proeminente, fazendo com que tenha uma diferença da curvatura do dorso para a curvatura do peito, né? Quando você pega para olhar os dois canários e comparar, você consegue distinguir bem essas diferenças, né? É claro que tem aqueles canários limítrofes, né, que realmente confundem entre uma raça e outra, mas esses canários a gente tem que descartar do plantel, né? Uso acima de 13 centímetros tem que ser desclassificado, né? E o Munchner abaixo de 15 já não é considerado um Munchner dentro do padrão para campeonato. Então a diferença de tamanho dos dois é bem considerável. Em relação à posição também que eu te expliquei. Boa noite, Sandro. Beleza? Então, existe muitos tipos de manejo, né, de treinamentos que vão, como eu posso dizer, vão ajudar, né, o canário a ele se apresentar melhor na hora do concurso, né, entrando em posição e tudo mais. Só que o treinamento ele não vai fazer nenhum milagre. Se o canário não tiver genética apurada e não tiver a qualidade para entrar em posição, para ele se apresentar durante o concurso na posição na maior parte do tempo, não há treinamento no mundo que vai fazer ele ficar assim, né, em posição na hora do concurso. Alguns treinamentos que o pessoal faz, né, que os criadores costumam fazer, colocar um puleiro mais alto que o outro na gaiola, para o canário fazer esse movimento, né, de pular de um puleiro para o outro, e quando ele gripa os pés no puleiro de cima, para ele se equilibrar, né, no puleiro, ele acaba jogando a cauda debaixo do puleiro e armando ali a posição. Tem um manejo do criador ter o maior contato com o pássaro, com a ave, mexer na gaiola, manusear muito essa gaiola, esse canário, para ele ficar um canário manso e não ficar tão assustado na hora do julgamento, né? E aí ele conseguir entrar em posição de maneira mais fácil. Tem manejos específicos para o posicionamento do puleiro, criadores que colocam o puleiro um pouco mais próximo da parede da gaiola para o canário entrar em posição. Enfim, tem diversos tipos de treinamento e de manejo que faz com que o uso, que força com que o uso fique mais em posição, né, durante esse período de preparação para campeonato. Mas não é nenhum treinamento que vai fazer milagre não. Como eu falei, né, a genética ela é soberana, a qualidade, o fenótipo do canário é soberano. Então ele tem que ter essa qualidade, né? Não adianta eu pegar um osso que ele é fraco de posição, fraco de forma, não tem a forma arqueada e eu tentar que ele faça a posição e tenha uma ótima posição para concurso. Isso é muito difícil de se fazer, quase impossível, eu diria. Fala, Bruno, beleza? Então, falando de maneira geral, os maiores defeitos que costumam aparecer no canário japonês, na minha visão, né, são os canários acima do tamanho ideal, né? Ainda tem muito canário acima de 13 centímetros que aparecem nas exposições. Parece bastante canário com defeito de plumagem também, canários com facho, com gravatinha, né? Aquela pena solta no peito. Parece, quando não é com excesso de plumagem, é com plumagem faltando, né? Devido a acasalamentos de intenso com intenso seguidas vezes. Parece muito canário com as coxas em plumes, parece muito canário com falta de pena, né, ao redor dos olhos, atrás dos olhos e na nuca. Defeitos de plumagem em geral costumam aparecer bastante. E também em relação à posição, né? Não tanto quanto esses outros que eu falei, mas costuma aparecer bastante canário que não consegue entrar em posição. Alguns canários até entram em posição, mas em poucos momentos na hora do julgamento, ou então canários que fazem a posição, mas de maneira errada, né? Vamos dizer assim. Canários que não têm esse arqueamento do corpo de maneira geral, né? São canários retos
que faz uma linha reta e outra linha colocando a cauda embaixo do puleiro. Isso acaba sendo muito comum, né, nos campeonatos aqui que eu acompanho no Brasil. E são defeitos que devem ser eliminados pelo criador, né? Nos acasalamentos, o criador deve ter um olhar bem crítico em relação a isso, para eliminar esses defeitos que às vezes passam até desapercebido. Então, esse é um detalhe que eu percebi também e que eu até comentei, né, na explanação ali acima. Os canários, quando eles são maiores e tem a cauda maior, naturalmente, quando ele tem a forma arqueada, a cauda ela acaba entrando mais debaixo do puleiro do que o canário menorzinho com a cauda menor, né? O canário tem uma estrutura óssea maior, um canário que ele é mais... tem um tamanho maior, né? Ele, devido a esse arqueamento da forma, quando ele é bom de forma, ele costuma ter uma posição muito boa, justamente por conta disso. A cauda dele é maior, então ela acaba entrando mais debaixo do puleiro. Mas é comum também você ver canários grandes que não tem esse arqueamento na forma, né? Na estrutura óssea dele, não é arqueado e acaba ficando aquele canário retão. Fazendo um comparativo, é muito difícil você ver um Scott que não faz posição, né? Em concurso, justamente porque são canários grandes, então costumam entrar mais em posição, fazer mais posição. E com o Oso acontece isso. E aí tá o desafio da raça, né? É você conseguir fazer um canário pequeno, com 11 centímetros, né, 12 centímetros, e que tenha uma boa posição. Porque naturalmente o pequenininho, ele vai ter mais dificuldade de entrar em posição. Ele até faz posição, mas ele vai ter mais dificuldade de fazer essa posição, né? Vai demorar mais um pouquinho para fazer essa posição e na maioria das vezes acaba levando desvantagem em concurso, já que posição é o primeiro item de julgamento. Mas esse é o desafio, né? Você conseguir isso. Um canário pequeno e quando ele está em movimento e pousa o pé no puleiro, ele já entra em posição automaticamente. Realmente é um item bem difícil. Então, Sandro, basicamente a diferença está exclusivamente no tamanho mesmo, né? Os dois têm que fazer posição de meia-lua e tem as pernas fletidas quando entram em posição, né? Os dois canários devem ser cilíndricos e finos. A diferença é que o Scott ele tem que ser mais longo, né? Justamente porque ele é maior. Mas o Scott ele tem que ser mais longo, mas de relação à descrição da forma é a mesma. O canário tem que ser fino, esbelto, estreito, em forma de meia-lua, enfim, né? Os dois devem ter ombro e dorso, né, alto, arredondado, né, sem ter concavidade entre esses ombros. Olhando de cima tem que ser ombros finos, né, não pode ser aquele ombro destacado. Os dois devem ter o pescoço longo e fino. Na descrição da cabeça, o Ozo japonês, como eu falei, ele tem que ter a cabeça serpentiforme, né? E já o Scott, na descrição, diz que ele tem que ter a cabeça ovalada com topo levemente plano, se eu não me engano. Então, seria uma das diferenças, né? O bico do Scott, né? Ele é um bico proporcional à cabeça. E no Ozo tem essa desproporcionalidade. O bico ele é um pouquinho maior, né, relativamente grande, então fica um pouco desproporcional o tamanho da cabeça. Em relação à cauda, né, tem basicamente a mesma descrição. A cauda do Scott ela tem que ser longa, estreita, né, e partir para debaixo do puleiro. E a do Oso ela tem que ser proporcionalmente longa, né, um pouquinho longa, como eu falei lá na explicação. Então, levando a uma hipótese dessas que você falou, né? Pegar um Oso muito grande e um Scott muito pequeno, ambos fora do padrão, seriam basicamente o mesmo canário. Então, Bruno, realmente há alguns anos eles concorriam só em três classes: fundo branco, fundo intenso e fundo nevado, né? Mas sempre existiu canários melânicos. O que acontecia era que, como a seleção ela acontecia maior nos canários lipocrômicos,
esses canários se desenvolveram bem mais, né, em relação à qualidade e evolução da raça. E pouquíssimas vezes você conseguia ver um melânico classificando no brasileiro. Mas eles sempre existiram, né? Aqui em Brasília, antes de eu começar a criar osso, sempre teve alguns criadores de osso e já tinha canários melânicos por aqui. Então a base do meu plantel, quando eu comecei a criar, veio de canários melânicos. Tanto que eu não tinha nenhum lipocrômico, né? Nem fundo amarelo e principalmente fundo branco. E aí, com uns 2, 3 anos que eu já estava criando, eu adquiri os primeiros canários lipocrômicos. E aí começou um trabalho para aumentar a quantidade desses canários, né? Principalmente para concorrer série, essas coisas assim, porque logo logo iria abrir. O Oso é um canário que ele é bem disseminado no Brasil, tem muitos criadores e sempre vão muitos canários a concurso. Então fiz um trabalho para aumentar a quantidade e a qualidade desses canários, né? E aí até que consegui a série completa. Então, boa noite. O oso japonês é uma raça que cria muito bem, né? Nunca precisei fazer uma seca, eu acho que nunca vai ser necessário fazer uma seca para criar oso japonês, não, porque eles criam muito bem mesmo. Em relação à alimentação, né? A alimentação aqui no meu plantão é a base de ração extrusada, farinhada, mas eu dou um pouco de semente também, seja na farinhada ou em algum período específico do ano. E não tem muita diferença em relação à alimentação, não, né? Eu forneço couve também para os bichos. Então, no período de reprodução, nunca tive nenhum problema, nem preparação para concurso, nem nada, né? Eu criei aqui esse ano com 35 casais de osso japonês. Na realidade, deu um pouquinho mais que eu fiz algumas bigamias, mas a base foi 35 casais mesmo. E é isso, o osso japonês é um canário bem dócil, um canário que cria muito bem, não tem dificuldade em criar, né? Está sendo muito criado no Brasil. Todos os anos aparecem criadores novos com excelentes canários. E com certeza é uma raça que tende a evoluir muito aqui nos próximos anos. Sandra, eu vou ficar um pouco te devendo em relação a esse seu pedido, mas eu achei um vídeo no YouTube de um amigo meu que tem um canal, ele morava aqui em Brasília, veio aqui fazer. Ele filma um pouco do que eu tinha na época, né? Vídeo de 2017, então ele filma um pouco de cada. Larguei espanhol, uso japonês. Na época eu tinha um plantel de frisado norte, ele filmou também. E colocou esse vídeo aí no YouTube. Eu acho que, sim, não sei se vai dar para ter uma ideia dos canários e tudo, mas foi o único vídeo que eu consegui me lembrar e achar aqui. Quem aparece falando no vídeo é o meu pai, né? O Paulo. Como todo mundo sabe, a gente cria junto, sempre concorreu junto, criamos juntos e somos muito parceiros aí na criação. Enviei o vídeo aí de 2 canários que eu tirei aqui em casa, tinha gravado para mandar para um amigo, mas tô compartilhando aqui no grupo, né? São canários aqui da criação, terminando muda de penas e aí dá para ter uma ideia do que é o osso japonês, né? Claro que essas duas aves que eu mandei têm alguns defeitos penalizáveis, né? São canários que seriam penalizados em alguns pontos, mas dá para ter uma ideia aí do que seria um osso japonês num bom padrão, eu considero. Fala, meu amigo Kleber. Boa noite, tudo beleza? Valeu aí. Então, Kleber, aqui acho que eu não posso nem considerar um treinamento, mas o único manejo de diferente que eu faço nesse período de preparação para concurso é em relação ao posicionamento dos puleiros, né? Quando eu separo meus canários para concurso, eu não tenho gaiolas individuais, né? Gaiolas de individualizar canários. Eu acabo individualizando eles em criadeiras normal. Eu divido elas ao meio e coloco um canário de cada lado, às vezes 2 de cada lado.
E aí, quando eu separo esses canários para concurso, eu tento colocar um puleiro mais alto que o outro, sendo que um desses puleiros eu deixo ele um pouco mais próximo da parede da gaiola, né? Com isso, eu percebi que o canário ele tende a fazer mais posição. Mas, como eu falei, né? Os treinamentos eles não fazem milagres, né? Nunca com um canário ruim de forma e posição vai virar o melhor canário de forma e posição só com treinamento. O treinamento ele ajuda sim, com certeza, mas não faz milagre não. E uma outra coisa que eu costumo fazer, mas isso mais próximo ao concurso, é manusear bem os canários, né? Manusear bem as gaiolas, ficar próximo aos canários para eles não ficarem tão assustados na hora da apresentação do concurso. É o que eu tenho percebido, né? Eu tenho certeza que você também sabe disso, com seus frisados do sul e com os melados. Os canários mais nervosos, estressados, eles têm mais dificuldade de entrar em posição na hora do concurso. Então, isso acaba atrapalhando a apresentação dele. E quando você tem esse contato maior com a ave, né, manuseando a gaiola, colocando numa mesa, tirando para fora ou colocando de novo lá na prateleira, na estante, seja lá o que você for usar, o canário acaba ficando mais manso e acostumado com esse manuseio, né? Fazendo mais fácil a posição, não se assustando tanto na hora da apresentação do concurso. Então, né, em relação a vendas, eu nunca tive problemas, né? Talvez o primeiro problema vai ser esse ano, dependendo do futuro aí, do que vai ser das exposições. Mas como meu pai tem um stand no Brasileiro, a gente leva os canários que a gente não vai usar no plantel para vender lá e sempre conseguimos dispor, né, de todos. Nunca tivemos problema com quantidade de canários excedentes aqui no plantel e não ter onde colocar, né, os próximos filhotes. A gente sempre participou do Aberto Pirassununga também, com stand de vendas lá, então sempre conseguimos vender muito bem os nossos canários. Aqui em Brasília o comércio é bom também, né? Tipo, do uso japonês, de criadores que estão interessados em iniciar a criação. Então, em relação a vendas assim, de liberar espaço pro próximo ano de criação, nunca tive problema não. Então é isso aí, meus amigos. Desde já agradeço a cada um de vocês e aguardo a todos na terceira parte da palestra, beleza? Até mais, galera. Fui. Tchau.